Pastor Antônio. Opa! Irmão Cláudio, é a primeira vez que eu vou trazer uma pequena palavra. O pastor Antônio falou que eu posso ficar até as 10. Mas o que eu trouxe aqui dá para falar uns 5 minutos com vocês. Mas é de Deus. Quando o pastor Antônio falou, você vai domingo, eu pensei ali, eu falei, eu vou falar que não. Só que veja bem, gente, eu tive tantas oportunidades na minha vida que Deus me capacitou em todas. E eu acredito que hoje não seja diferente. Sabe, quando eu tive a oportunidade de ir para o rádio, o irmão Cláudio sabe disso. Pastor Antônio, eu nunca tinha entrado dentro de um estúdio e Deus abriu uma porta para mim ir para a comunicação. No rádio, o meu Deus me deu a oportunidade de fazer um programa de TV. Imagine um caipira do sítio, trabalhava na olaria, não tinha estudo, e de repente um programa de televisão em canal aberto. Olha só. E não parou por aí. Deus me deu a oportunidade de ir também narrar grandes rodeios, e eu nunca tinha entrado numa arena. E hoje eu falo com os irmãos, não é diferente. Eu nunca subi no púlpito para trazer uma palavra. Sim, eu trazia uma mensagem, falava do amor de Deus, mas esta é a oportunidade. E eu não pude negar, viu, pastor? Não pude negar. Mas como eu não sei pregar, eu preparei aqui poucas palavras para compartilhar com os irmãos. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos em um momento importante. Que momento é este? De estarmos na presença de Deus. Momento esse que vocês vão ver um milagre na vida de cada um. E sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, quem estava na presença de Jesus viu o milagre. Quem não estava, apenas ouviram falar. Então hoje, você que veio até esse culto, pode ter certeza que veio aí para receber o milagre. Gostaria que a igreja se colocasse em pé e abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 11. É bem conhecido, viu? É bem conhecido e eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas 7, versículo 11. Graças a Deus. Todos acharam? Aleluia. Amém. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Eita glória. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Aleluia. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquive e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Aleluia. E Jesus o restituiu à sua mãe. Graças a Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda
a circunvizinhança. É. Irmãos, pode se Graças a sentar. Deus. Aleluia! Ó Jesus! Esta história da viúva de Naim é bem conhecida. E eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu ouvi falar, que eu ouvi ser pregada, eu achava que Naim era o esposo da mulher. Eu achava que Naim era o pai do menino morto. Aí a Bíblia diz que aquela viúva em Naim, pois Naim estava mais para uma pequena aldeia do que para uma cidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada essa cidade é mencionada. Naim ficava localizada próximo à margem sul da Galiléia e a certa distância de Samaria. Irmãos, acredita-se que a aldeia estivesse a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Nazaré e a 40 quilômetros de Cafarnaum. Essa localização coloca Naim entre o Monte Tabor e ao norte e ao Monte Gilboa e também sudeste. Agora, preste atenção aqui. Quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho. Sabe por que ele não estava sozinho, pastor? Irmãos, ele não estava sozinho porque multidões o acompanhavam. Aleluia! Pois muitos já acreditavam no profeta. O grupo de seus discípulos o acompanhava e ele ainda era seguido por uma multidão. O texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade quando se deparou com o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Imagine você, aquele cortejo acontecia e Jesus então estava vindo. Olha só, Olha aí, ó. o cortejo saía da cidade, mas Jesus estava vindo de encontro. Eita glória! Aí, ó. Glória a Deus. Aquele cortejo saía pelo portão da cidade porque os mortos não podiam ser sepultados dentro de uma cidade judaica. Então olha só, todos que morriam naquela pequena cidade teria que ser o quê? Enterrado fora dela. O cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, a viúva de Naim não chorava a morte de seu filho sozinha. Sabe por quê? Porque ela era querida. Uma grande multidão da cidade compartilhava de sua dor. É verdade. Naquela época, era costume dos judeus enterrar seus mortos no mesmo dia da morte, ou no máximo, no dia seguinte. E olha, nos dias de hoje, com a pandemia, vocês perceberam que não está tendo velório também? Não, é verdade. Não tem velório. Por isso, o cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, além dos portões daquela cidadezinha. Normalmente, a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto os homens jovens carregavam o caixão. Logo atrás vinha a multidão, que incluía muita gente. Até mesmo carpinteiras profissionais eram contratadas para estar. Além disso, se um grupo de pessoas cruzasse com o funeral no caminho, por respeito, essas pessoas deveriam acompanhar o cortejo até o lugar do sepultamento. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar o costume de acompanhar o sepultamento do morto, Jesus se dirigiu diretamente à viúva de Naim. Eita Deus. Aleluia. Irmãos, sabe, neste momento,